seja bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em um dos anúncios mais intensos e solenes já registrados entre os profetas do Antigo Testamento. O livro de Sofonias não começa com uma história comum, nem com uma mensagem suave. Ele começa com uma declaração que ecoa como um trovão sobre a história. Deus anuncia que examinará a terra e confrontará tudo o que foi corrompido. Neste vídeo, você vai entender quem foi Sofonias, por que sua mensagem surgiu em um momento crítico da história de Judá, o que significa o chamado Dia do Senhor, como o juízo começa dentro do próprio povo escolhido, como ele se estende às nações vizinhas e, surpreendentemente, como termina com uma promessa de restauração e alegria. Fique até o final, porque o desfecho desse livro revela uma das imagens mais inesperadas e profundas sobre o relacionamento entre Deus e seu povo. Antes de entrarmos na narrativa, é importante entender como esta jornada será conduzida. O vídeo está dividido em 7 blocos, cada um revelando uma etapa da mensagem de Sofonias e sua progressão histórica e teológica. No bloco 1, veremos o contexto histórico e quem foi o profeta Sofonias. No bloco 2, exploraremos o anúncio do Dia do Senhor sobre Judá. No bloco 3, veremos o diagnóstico espiritual de Jerusalém. No bloco 4, entenderemos como o juízo se estende às nações ao redor. No bloco 5, veremos o chamado ao arrependimento. No bloco 6, conheceremos o conceito do remanescente fiel. E no bloco 7, veremos a promessa final de restauração. Essa estrutura acompanha fielmente o desenvolvimento do próprio livro e permite entender como sua mensagem avança da advertência à esperança. O livro de Sofonias começa com uma introdução genealógica incomum entre os profetas. Logo nas primeiras linhas, o texto apresenta Sofonias como filho de Cusi, descendente de Gedalias, Amarias e Ezequias. Esse detalhe é significativo, porque muitos estudiosos entendem que esse Ezequias mencionado pode ser o rei Ezequias de Judá, um dos reis mais importantes da história do Reino do Sul. Se essa identificação estiver correta, isso significa que Sofonias tinha origem na linhagem real. Essa conexão sugere que ele não era apenas um observador externo da sociedade, mas alguém profundamente inserido em suas estruturas políticas e sociais. O texto também situa o ministério de Sofonias durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse é um detalhe crucial para entender o contexto histórico. Josias governou Judá em um período de transição e instabilidade, aproximadamente entre 640 e 609 a.C. Seu reinado ficou marcado por uma tentativa de reforma religiosa, buscando restaurar a adoração ao Deus de Israel e eliminar práticas idólatras que haviam se espalhado durante os reinados anteriores, especialmente sob Manassés e Amon. Esses reis anteriores haviam introduzido cultos estrangeiros, altares pagãos e práticas que alteraram profundamente a identidade espiritual de Judá. Durante esse período, o cenário internacional também estava mudando rapidamente. O Império Assírio, que havia dominado o Oriente Próximo por séculos e destruído o reino do norte de Israel em 722 a.C., começava a enfraquecer. Esse enfraquecimento criava um vazio de poder que logo seria preenchido por outro império emergente, a Babilônia. Esse momento de transição política e militar criava incerteza, tensão e expectativa sobre o futuro das nações, incluindo Judá. É dentro desse contexto histórico, político e espiritual que Sofonias começa sua mensagem. E o primeiro tema que ele introduz é o conceito do Dia do Senhor. Essa expressão não aparece pela primeira vez em Sofonias, mas sua descrição aqui é particularmente abrangente e intensa. O profeta apresenta esse dia não como um evento isolado, mas como uma intervenção divina que confronta todas as formas de corrupção, idolatria e injustiça. A mensagem inicial é abrangente em sua linguagem.
Sofonias descreve um cenário em que nada escapa ao exame divino. Ele menciona homens, animais, aves e peixes, criando uma imagem que remete à própria ordem da criação. Essa linguagem sugere que o impacto do juízo não é apenas social ou político, mas cósmico em sua dimensão. O uso dessa estrutura lembra a narrativa da criação em Gênesis, mas aqui, em vez de criação, a linguagem aponta para um momento de confrontação e correção. Sofonias então começa a especificar o foco imediato de sua mensagem, Judá e Jerusalém. Ele fala diretamente contra práticas que haviam se tornado comuns na sociedade. Entre elas, está a adoração a Baal, uma divindade associada a culturas vizinhas, especialmente aos cananeus. O culto a Baal havia se infiltrado em Judá durante os reinados anteriores e incluía rituais, altares e sacerdotes dedicados a esse sistema religioso paralelo. Além disso, Sofonias menciona aqueles que adoravam o exército dos céus, uma referência à adoração de corpos celestes como o sol, a lua e as estrelas. Essa prática era comum em várias culturas antigas e representava uma forma de sincretismo religioso, onde elementos de diferentes sistemas espirituais eram combinados. O profeta também menciona aqueles que juravam pelo Senhor e ao mesmo tempo por outras divindades, mostrando uma mistura de fidelidade formal com práticas contraditórias. Outro grupo mencionado é composto por aqueles que haviam se afastado completamente da busca por Deus. O texto descreve pessoas que não procuravam mais orientação divina, nem demonstravam interesse em consultar ou seguir suas instruções. Essa descrição revela não apenas práticas ativas de idolatria, mas também uma forma de indiferença espiritual. O problema não era apenas o culto errado, mas também a ausência de busca pela orientação correta. A linguagem usada por Sofonias nesse ponto é deliberadamente solene e formal. Ele usa imagens que evocam a preparação de um sacrifício, onde convidados são convocados e tudo é preparado com precisão. Essa imagem cria uma atmosfera de inevitabilidade, onde os eventos descritos não são apresentados como possibilidades, mas como algo que já está em processo de preparação. Esse início do livro estabelece o tom de tudo o que seguirá. Sofonias não começa com uma introdução gradual ou com uma narrativa pessoal. Ele começa com uma declaração abrangente que conecta o estado espiritual do povo com um momento decisivo que se aproxima. Ao fazer isso, ele coloca seus ouvintes diante de uma realidade que exige atenção imediata. Também é importante notar que o livro é relativamente curto em comparação com outros livros proféticos, contendo apenas 3 capítulos. No entanto, sua estrutura é cuidadosamente organizada. Ele começa com o anúncio do juízo, avança para a descrição detalhada das condições espirituais e sociais que levaram a esse momento, e termina com uma promessa de restauração. Essa progressão revela uma estrutura literária que vai da confrontação à renovação. Neste primeiro bloco, vimos quem foi Sofonias, sua possível ligação com a linhagem real, o contexto histórico durante o reinado de Josias, o enfraquecimento do Império Assírio, a ascensão da Babilônia e o estado espiritual de Judá. Também vimos como o conceito do Dia do Senhor é introduzido e como ele está diretamente ligado à condição espiritual e social da nação. Mas o que exatamente é esse Dia do Senhor? Como ele seria experimentado pelo povo? E por que Sofonias descreve esse momento com imagens tão intensas e abrangentes? No próximo bloco, vamos explorar como o profeta desenvolve esse tema e revela as características desse dia que ele descreve como inevitável. Bloco 2 de 7. O Dia do Senhor e sua chegada sobre Judá. Após apresentar seu contexto histórico e estabelecer sua autoridade profética, Sofonias aprofunda imediatamente o tema que domina todo o livro, o chamado Dia do Senhor. No início do segundo movimento de sua mensagem, ele não apresenta esse dia como uma metáfora distante ou um símbolo abstrato.
mas como um evento concreto e iminente. A linguagem muda de uma introdução genealógica para uma proclamação direta, onde o silêncio é convocado diante da presença divina. Essa convocação ao silêncio não é casual. Em textos antigos do Oriente Próximo, o silêncio diante de uma autoridade superior indicava o início de uma declaração formal ou de um ato judicial. Ao usar essa linguagem, Sofonias posiciona esse momento como uma intervenção decisiva que não pode ser ignorada ou interrompida. O profeta descreve esse dia como algo já preparado, usando a imagem de um sacrifício formal. Nessa imagem, o Senhor é retratado como aquele que preparou o evento e convocou os participantes. Essa estrutura é significativa porque sugere organização, intenção e propósito. Não é um evento aleatório ou descontrolado, mas um momento deliberadamente preparado dentro de um plano maior. A imagem também carrega um contraste importante. Em vez de um sacrifício onde o povo oferece algo a Deus, aqui o próprio povo e suas estruturas são colocados sob exame e confrontação. Sofonias então começa a identificar grupos específicos dentro da sociedade que seriam diretamente afetados. Ele menciona os oficiais, os filhos do rei e aqueles que adotavam costumes estrangeiros. Essa referência aos costumes estrangeiros não é meramente cultural, mas espiritual e simbólica. Durante esse período, a elite de Judá havia adotado não apenas práticas administrativas estrangeiras, mas também práticas religiosas e culturais associadas a outras nações. Isso incluía vestimentas cerimoniais, rituais e sistemas de pensamento que refletiam alianças políticas e influências externas. O profeta usa esses detalhes para mostrar como as mudanças externas refletiam transformações internas na identidade espiritual da nação. Ele também menciona aqueles que praticavam violência e fraude, enchendo as casas de seus senhores com aquilo que havia sido obtido de forma injusta. Essa descrição conecta diretamente a condição espiritual com a condição social. O problema não era apenas a presença de altares estrangeiros, mas também a forma como as pessoas tratavam umas às outras dentro da própria sociedade. A injustiça econômica, a exploração e o abuso de poder eram vistos como sintomas de uma desconexão mais profunda com os princípios que haviam definido a identidade de Israel desde sua formação. A mensagem então se volta para a cidade de Jerusalém, o centro político e espiritual de Judá. Sofonias descreve diferentes áreas da cidade, incluindo mercados e distritos comerciais. Ele fala de um clamor que seria ouvido dessas regiões, criando uma imagem de atividade interrompida e de rotina quebrada. Essas referências geográficas tornam a mensagem concreta, situando o anúncio dentro de espaços familiares aos seus ouvintes. O uso dessas localizações específicas mostra que o impacto desse dia não seria abstrato, mas diretamente experimentado dentro da vida cotidiana. Outro elemento importante é a descrição daqueles que estavam espiritualmente indiferentes. Sofonias fala sobre pessoas que acreditavam que o Senhor não faria nem o bem nem o mal, uma expressão que revela uma forma de neutralização da presença divina. Essa atitude não nega diretamente a existência de Deus, mas reduz sua relevância prática. Essa forma de pensamento sugere uma expectativa de continuidade, onde as estruturas existentes permaneceriam estáveis e inalteradas. O profeta confronta essa expectativa ao apresentar o dia do Senhor como uma ruptura com essa percepção de estabilidade. Sofonias também descreve as consequências materiais desse momento. Ele fala sobre casas que seriam construídas, mas não habitadas, e vinhas que seriam plantadas, mas cujo fruto não seria desfrutado. Essas imagens conectam esforço humano e expectativa de resultado com interrupção e reversão. No contexto agrícola e urbano da época, construir casas e plantar vinhas representava investimento no futuro,
estabilidade e continuidade. Ao apresentar essas imagens de interrupção, o profeta destaca a fragilidade dessas expectativas quando desconectadas de fundamentos espirituais. A linguagem usada para descrever esse dia se torna progressivamente mais intensa. Sofonias o chama de um dia de ira, angústia, aflição, devastação e escuridão. Ele usa múltiplos termos para transmitir diferentes dimensões da experiência, incluindo elementos emocionais, físicos e ambientais. Essa multiplicidade de descrições cria uma imagem abrangente, onde o impacto do evento afeta todos os aspectos da vida. O uso repetido dessas palavras reforça a centralidade do tema dentro do livro e prepara o leitor para a progressão da mensagem. Um detalhe importante é o uso de imagens auditivas, como o som de trombeta e gritos de batalha. Na cultura antiga, trombetas eram usadas para sinalizar guerra, assembleias e momentos de emergência. Ao incluir esses sons na descrição, o profeta conecta o evento com momentos de mobilização e confronto. Essas imagens não apenas descrevem o evento, mas também evocam uma resposta emocional e sensorial, colocando o ouvinte dentro da cena. Sofonias também enfatiza que esse momento não poderia ser evitado por recursos materiais. Ele menciona que nem prata nem ouro seriam capazes de oferecer proteção. Essa referência ao valor econômico conecta riqueza e segurança percebida com sua limitação diante de uma intervenção que transcende estruturas humanas. Em sociedades antigas, metais preciosos eram símbolos de estabilidade, poder e capacidade de negociação. Ao afirmar que esses recursos não seriam eficazes, o profeta destaca a natureza abrangente e inevitável do evento descrito. Esse desenvolvimento do tema do Dia do Senhor estabelece uma base para tudo o que seguirá no livro. Ele apresenta o evento como algo que começa dentro de Judá, especificamente em Jerusalém, e que confronta não apenas práticas religiosas, mas também estruturas sociais, econômicas e políticas. Essa abrangência reflete a visão profética de que a condição espiritual e a condição social estão profundamente conectadas. Neste ponto da narrativa, já vimos como Sofonias introduziu o contexto histórico, apresentou sua mensagem inicial e desenvolveu o conceito do Dia do Senhor como um evento abrangente e inevitável. Também vimos como essa mensagem se dirige diretamente às estruturas de poder, às práticas religiosas e à vida cotidiana da cidade de Jerusalém. Mas a mensagem de Sofonias não termina com Judá. No próximo bloco, veremos como o profeta amplia seu foco e examina mais profundamente a condição espiritual de Jerusalém, revelando como sua identidade havia sido transformada e preparando o cenário para o que viria a seguir. Bloco 3 de 7. A condição espiritual de Jerusalém e o diagnóstico do profeta. Depois de descrever o Dia do Senhor como um evento inevitável e abrangente, Sofonias direciona sua atenção de forma ainda mais precisa para Jerusalém, o centro político, religioso e simbólico de Judá. Neste ponto da narrativa, o profeta deixa de falar em termos amplos e começa a revelar a condição interna da cidade. A mensagem passa de uma advertência geral para um diagnóstico detalhado. Jerusalém não é apenas o cenário onde os eventos ocorrerão. Ela é o foco principal da análise. O profeta descreve a cidade com termos que destacam sua transformação ao longo do tempo, mostrando como sua identidade havia se afastado de seus fundamentos originais. Sofonias descreve Jerusalém como uma cidade marcada por rebeldia, impureza e opressão. Esses três termos resumem diferentes dimensões da sua condição. Rebeldia indica resistência à autoridade divina e abandono deliberado de princípios anteriormente estabelecidos. Impureza refere-se à mistura de práticas religiosas incompatíveis com a tradição de Israel, incluindo cultos estrangeiros e rituais adotados de outras culturas. Opressão revela o impacto social dessa transformação, mostrando que a deterioração espiritual também se manifestava nas relações humanas,
especialmente na forma como poder e autoridade eram exercidos dentro da sociedade. O profeta, então, examina as instituições responsáveis pela orientação e liderança do povo. Ele menciona os líderes, juízes, profetas e sacerdotes, 4 grupos que, em teoria, deveriam preservar a estabilidade e a integridade da nação. Cada um desses grupos desempenhava um papel específico. Os líderes eram responsáveis pela administração política, os juízes pela aplicação da justiça, os profetas pela comunicação da orientação divina e os sacerdotes pela manutenção da vida religiosa e ritual. No entanto, Sofonias apresenta uma imagem em que essas instituições haviam se afastado de suas funções originais. Os líderes são descritos com imagens que evocam predadores, sugerindo comportamento dominado por interesse próprio e abuso de poder. Os juízes são comparados a criaturas que consomem completamente aquilo que encontram, indicando decisões rápidas e motivadas por benefício imediato, sem consideração pelas consequências ou pela equidade. Essas imagens simbólicas refletem uma inversão do papel dessas figuras. Em vez de proteger e orientar o povo, eles contribuíam para sua vulnerabilidade. Os profetas também são mencionados, mas não como transmissores confiáveis da mensagem divina. Sofonias os descreve como impulsivos e infiéis, indicando que suas palavras não refletiam orientação legítima, mas sim interesses humanos ou influências externas. Essa observação é significativa porque mostra que o problema não era apenas externo, vindo de outras culturas, mas também interno, dentro das próprias estruturas religiosas de Judá. Os sacerdotes responsáveis pela manutenção do templo e dos rituais são descritos como aqueles que haviam profanado aquilo que deveria ser preservado. O templo, que simbolizava a presença divina e a aliança entre Deus e o povo, havia se tornado um espaço onde práticas e atitudes incompatíveis com sua função original haviam sido introduzidas. Essa descrição reforça a ideia de que a transformação da sociedade havia alcançado todos os níveis de sua estrutura. Apesar dessa condição, Sofonias também afirma que o Senhor ainda estava presente no meio da cidade. Essa afirmação cria um contraste importante. Enquanto as instituições humanas haviam se afastado de seus propósitos, a presença divina não havia sido removida. O profeta descreve essa presença como constante e justa, indicando que a base da ordem ainda existia, mesmo que não fosse reconhecida ou seguida pela maioria. Sofonias também menciona exemplos de outras nações que haviam sido confrontadas e cujas estruturas haviam sido alteradas. Ele fala sobre cidades que haviam sido esvaziadas e territórios que haviam sido transformados. Essas referências funcionam como exemplos históricos que reforçam o argumento do profeta. Elas mostram que mudanças significativas já haviam ocorrido em outras partes do mundo conhecido, e que Judá não estava isolada dessas dinâmicas. O texto também destaca a expectativa de que essas observações servissem como um ponto de reflexão para Jerusalém. A ideia implícita é que a observação das experiências de outras nações poderia levar à reconsideração de práticas e atitudes. No entanto, Sofonias indica que, apesar dessas evidências, a cidade continuava em sua trajetória. Essa persistência revela uma continuidade de comportamento que não havia sido alterada pelas circunstâncias externas. Outro elemento importante é a descrição do ritmo diário da vida na cidade. Sofonias menciona que todas as manhãs a justiça divina era apresentada de forma clara, mas não era incorporada. Essa imagem sugere uma oportunidade contínua de alinhamento que não era utilizada. A repetição da expressão relacionada à manhã reforça a ideia de regularidade e consistência, contrastando com a falta de resposta por parte da população. Essa seção do livro também revela o uso de contraste como uma ferramenta literária importante. Sofonias apresenta, de um lado,
a constância e integridade da presença divina, e do outro, a inconsistência e transformação das instituições humanas. Esse contraste não é apenas descritivo, mas também estrutural, preparando o leitor para a progressão da mensagem. Ao examinar Jerusalém dessa forma, o profeta estabelece um ponto central na narrativa. Ele mostra que o anúncio do dia do Senhor não é um evento desconectado da realidade cotidiana, mas uma resposta direta à condição existente. Essa conexão entre condição presente e evento futuro é uma característica recorrente na literatura profética, onde o diagnóstico precede a transformação. Neste ponto da jornada, já vimos o contexto histórico do ministério de Sofonias, o anúncio inicial do dia do Senhor e o diagnóstico detalhado da condição espiritual e social de Jerusalém. Também vimos como as instituições responsáveis pela orientação da nação haviam se transformado e como essa transformação afetava toda a estrutura da sociedade. Mas a mensagem de Sofonias não se limita a Jerusalém. No próximo bloco, veremos como o profeta amplia seu foco para além das fronteiras de Judá, examinando as nações vizinhas e mostrando como elas também fazem parte desse cenário maior que está se formando. Bloco 4 de 7. O juízo se estende às nações vizinhas. Até este ponto, a mensagem de Sofonias concentrou-se em Judá e, mais especificamente, em Jerusalém. O profeta revelou o contexto histórico, anunciou o dia do Senhor e expôs a condição espiritual da própria cidade, que simbolizava a identidade do povo. Agora, a narrativa se expande. Sofonias amplia seu campo de visão e começa a descrever como esse momento não se limita a uma única nação. O foco se desloca para os territórios ao redor, revelando que o cenário descrito não é isolado, mas parte de um movimento que alcança diferentes povos e regiões. Essa expansão da mensagem começa com a menção aos filisteus, um povo que ocupava a região costeira a oeste de Judá. As cidades de Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom são citadas diretamente. Essas cidades não eram apenas centros urbanos, mas também pontos estratégicos de comércio, cultura e influência militar. Ao mencionar essas localidades específicas, Sofonias conecta sua mensagem a lugares conhecidos e historicamente significativos. Os filisteus haviam sido por séculos adversários recorrentes de Israel, e suas cidades simbolizavam estruturas estabelecidas e duradouras. A descrição dessas cidades inclui imagens de abandono e transformação. Lugares que antes eram centros de atividade humana são retratados como áreas onde pastores conduzem seus rebanhos e onde estruturas urbanas deixam de desempenhar suas funções originais. Essa mudança de função destaca a transição de um espaço urbano organizado para um ambiente onde a atividade é mais simples e menos estruturada. Essa imagem simboliza a alteração da identidade e do propósito desses territórios. Sofonias então menciona a região costeira como um todo, descrevendo-a como um lugar que será associado a novos usos e novos ocupantes. Essa descrição não é apresentada como um evento aleatório, mas como parte da mesma progressão que já havia sido anunciada para Judá. O profeta usa essas referências geográficas para mostrar que o cenário em desenvolvimento não respeita fronteiras políticas ou culturais. Ele conecta diferentes regiões sob uma mesma narrativa. O foco então se desloca para Moabe e Amon, dois povos localizados a leste de Judá, além do Rio Jordão. Esses povos tinham uma longa história de interação com Israel, incluindo períodos de conflito e cooperação. Sofonias menciona atitudes específicas associadas a esses povos, incluindo orgulho e desprezo direcionados ao território e ao povo de Judá. Essas atitudes são apresentadas como parte do contexto mais amplo em que esses eventos ocorrem. A descrição de Moabe e Amon inclui imagens de transformação territorial, onde regiões antes associadas a estruturas organizadas passam a ser comparadas a terrenos menos desenvolvidos e mais abertos.
Essa linguagem reforça a ideia de que as estruturas existentes não são permanentes e podem ser alteradas dentro de um processo maior. O uso dessas imagens também conecta a mensagem com a experiência cotidiana dos ouvintes, que estavam familiarizados com a importância da terra, da agricultura e da organização territorial. O profeta também menciona a Etiópia, uma região localizada ao sul, associada a territórios além das fronteiras imediatas de Judá. A inclusão dessa região amplia ainda mais o alcance geográfico da mensagem. Ao mencionar um território mais distante, Sofonias reforça a ideia de que o cenário descrito não está limitado a vizinhos próximos, mas alcança áreas que representam diferentes culturas e sistemas políticos. Em seguida, a narrativa se volta para o norte, mencionando a Assíria e sua capital, Nínive. A Assíria havia sido, durante séculos, o império dominante da região. Sua influência política, militar e cultural havia moldado o desenvolvimento de várias nações, incluindo Israel e Judá. Nínive, como sua capital, simbolizava o centro desse poder. Ao mencionar Nínive, Sofonias conecta sua mensagem a uma das cidades mais significativas do mundo antigo. A descrição de Nínive inclui imagens que contrastam sua condição anterior com seu futuro descrito. A cidade, conhecida por sua organização, tamanho e influência, é retratada como um espaço que passa por transformação. Sofonias usa imagens de desocupação e mudança de função para descrever essa transição. Essas imagens não apenas descrevem mudanças físicas, mas também simbolizam a alteração de seu papel dentro da estrutura regional. Outro elemento importante nessa seção é o uso de contraste entre segurança percebida e mudança inesperada. Sofonias menciona que a cidade havia sido associada a uma sensação de estabilidade e autossuficiência. Essa percepção de segurança é apresentada como parte do contexto que torna a mudança ainda mais significativa. O profeta usa essa linguagem para mostrar que estruturas consideradas permanentes podem ser alteradas dentro de um cenário maior. A progressão geográfica da mensagem, começando com os filisteus no oeste, passando por Moabe e Amon no leste, mencionando a Etiópia ao sul e terminando com a Assíria ao norte, cria um movimento circular ao redor de Judá. Essa estrutura literária é significativa, porque coloca Judá no centro de um cenário que envolve múltiplas regiões. Ao fazer isso, Sofonias mostra que a condição de Judá não pode ser entendida isoladamente, mas dentro de um contexto regional e internacional. Essa expansão da mensagem também prepara o leitor para uma compreensão mais ampla do conceito do Dia do Senhor. Esse dia não é apresentado como um evento restrito a um único povo, mas como um momento que envolve múltiplas nações e estruturas. O uso de referências geográficas específicas, combinado com imagens simbólicas, cria uma narrativa que conecta diferentes territórios sob uma mesma progressão. Neste ponto da jornada, já vimos como Sofonias apresentou seu contexto histórico, anunciou o Dia do Senhor, examinou a condição espiritual de Jerusalém e expandiu sua mensagem para incluir as nações vizinhas. Essa progressão revela uma estrutura cuidadosamente organizada, onde cada etapa prepara o cenário para a próxima. Mas a mensagem do profeta não permanece apenas na descrição de transformação e confrontação. No próximo bloco, veremos como Sofonias introduz um novo elemento em sua narrativa. Um chamado direto à reflexão e à busca por um caminho diferente dentro desse cenário que está se formando. Bloco 5 de 7. O chamado à reflexão e à busca por um caminho diferente. Após descrever o alcance do Dia do Senhor e mostrar como seu impacto se estenderia tanto sobre Judá quanto sobre as nações vizinhas, Sofonias introduz um novo elemento em sua mensagem. Até este ponto, o profeta havia apresentado um diagnóstico detalhado e um cenário de transformação inevitável. Agora, a narrativa se volta para um chamado direto. Esse chamado não é dirigido apenas a uma elite,
ou a um grupo específico, mas ao povo como um todo. É uma convocação à reflexão dentro do contexto que já foi estabelecido. Sofonias usa uma linguagem que sugere reunião e reorganização. Ele chama a nação a se reunir e a examinar sua própria condição. Essa convocação tem um caráter coletivo, indicando que a situação não pode ser entendida apenas em termos individuais, mas envolve a identidade e o comportamento da comunidade como um todo. O uso dessa linguagem sugere uma pausa dentro da progressão dos eventos, um momento em que o povo é convidado a observar e considerar sua posição dentro do cenário que o profeta descreveu. O profeta também estabelece um senso de urgência. Ele fala sobre esse chamado como algo que ocorre antes que certos eventos se manifestem plenamente. Essa estrutura cria uma relação temporal clara entre o presente e o futuro. O momento atual é apresentado como um ponto de transição, um espaço onde decisões e direções ainda estão em movimento. Essa forma de apresentar o tempo é comum na literatura profética, onde o presente é descrito como um ponto de interseção entre o passado e um futuro em desenvolvimento. Sofonias, então, direciona seu chamado a um grupo específico dentro da sociedade, descrito como aqueles que buscam orientação e que ainda mantêm uma relação com os princípios estabelecidos anteriormente. Esse grupo é identificado por sua disposição em seguir instruções e por sua postura dentro da comunidade. O profeta os convida a continuar buscando justiça, humildade e alinhamento com aquilo que havia definido a identidade original do povo. O uso dessas três características, busca, justiça e humildade, cria uma estrutura conceitual importante. A busca implica movimento e intenção, indicando que a condição atual não é estática. A justiça conecta comportamento individual com responsabilidade social, mostrando que as ações têm impacto dentro da comunidade. A humildade, por sua vez, reflete uma postura interna que reconhece limites e a necessidade de orientação além de si mesmo. Esses elementos juntos formam uma base para o tipo de resposta que o profeta está descrevendo. Nesse ponto, a narrativa também começa a introduzir a ideia de distinção dentro da comunidade. Embora a mensagem tenha sido dirigida à nação como um todo, Sofonias reconhece que existem diferenças na forma como os indivíduos e grupos respondem à situação. Essa distinção prepara o cenário para um conceito que será desenvolvido mais adiante no livro: o conceito do remanescente, um grupo dentro do povo que mantém características específicas e desempenha um papel importante na continuidade da narrativa. Outro aspecto significativo dessa seção é o uso da palavra talvez, que aparece como parte da estrutura do chamado. Essa palavra não indica incerteza no sentido moderno, mas sim uma abertura dentro do fluxo dos eventos. Ela cria um espaço onde a resposta humana ainda tem relevância dentro da progressão descrita. Essa forma de linguagem mantém a tensão narrativa e mostra que o presente ainda é um momento de movimento e possibilidade. Sofonias também conecta esse chamado com o conceito do Dia do Senhor, reforçando que esse momento não é apenas um evento externo, mas algo que interage com a condição interna do povo. A relação entre esses dois elementos cria uma estrutura onde o estado espiritual e social da comunidade está diretamente ligado à forma como os eventos se manifestam em sua experiência. Além disso, o profeta continua a usar imagens que conectam sua mensagem com a vida cotidiana. Ele fala em termos que refletem o ambiente social e cultural de seus ouvintes, incluindo referências à terra, à comunidade e às estruturas que organizavam a vida coletiva. Essa conexão torna a mensagem concreta e acessível, situando-a dentro da realidade dos ouvintes. Também é importante notar que, até este ponto, Sofonias não abandona o tema do juízo. Em vez disso, ele integra o chamado à reflexão dentro desse contexto. O chamado não substitui a mensagem anterior, mas existe ao lado dela, criando uma estrutura narrativa mais complexa.
Essa combinação de advertência e convocação é uma característica importante da literatura profética e prepara o caminho para os desenvolvimentos que virão. Neste momento da jornada, já vimos como Sofonias apresentou o contexto histórico, anunciou o dia do Senhor, examinou a condição espiritual de Jerusalém, expandiu sua mensagem para as nações vizinhas e introduziu um chamado direto à reflexão e à busca por alinhamento com princípios fundamentais. Esse chamado cria uma transição importante dentro da narrativa. Ele marca o ponto onde a mensagem começa a se mover em direção a um novo desenvolvimento. No próximo bloco, veremos como Sofonias introduz o conceito de um grupo que desempenha um papel central na continuidade da história. Um grupo que emerge dentro desse cenário e que está diretamente ligado à conclusão do livro. Bloco 6 de 7. O remanescente e a transformação da identidade do povo. Depois de apresentar o chamado à reflexão e a busca por um caminho diferente, Sofonias conduz sua mensagem para um ponto decisivo dentro da estrutura do livro. Até aqui, o profeta revelou o contexto histórico, anunciou o dia do Senhor, examinou a condição espiritual de Jerusalém, expandiu sua mensagem para as nações vizinhas e convocou o povo a reconsiderar sua posição. Agora, ele introduz um conceito que desempenha um papel central na conclusão de sua narrativa: o surgimento de um remanescente dentro da própria comunidade. Esse conceito não aparece de forma isolada. Ele surge como resultado direto de todo o processo descrito anteriormente. O remanescente é apresentado como um grupo que emerge dentro de um cenário de transformação. A ideia não é a criação de um novo povo, mas a continuidade de uma identidade que atravessa esse período de transição. Essa continuidade está ligada não a estruturas políticas ou geográficas, mas a características internas que definem a relação entre o povo e sua orientação espiritual. Sofonias começa descrevendo a remoção de certos elementos que haviam caracterizado a cidade. Ele menciona a eliminação de atitudes associadas ao orgulho e à autossuficiência, especialmente aquelas que haviam se manifestado dentro do centro político e religioso de Jerusalém. Essa remoção não é apresentada como um ato aleatório, mas como parte de um processo de reorganização que altera a composição interna da comunidade. Em contraste com esses elementos removidos, o profeta descreve a permanência de um grupo com características específicas. Esse grupo é identificado por sua postura e comportamento, incluindo uma disposição para confiar e permanecer dentro de uma relação definida com a orientação divina. Essa descrição não se concentra em posição social, riqueza ou influência política, mas em características internas que definem sua identidade. Outro aspecto importante dessa seção é a descrição de mudanças na linguagem e na comunicação. Sofonias menciona uma transformação na forma como as pessoas falam e se expressam, sugerindo uma unificação em torno de um propósito comum. Essa referência à linguagem é significativa, porque a linguagem é uma ferramenta central na formação e manutenção de identidade coletiva. Ao mencionar uma mudança nesse nível, o profeta indica uma reorganização profunda que afeta a forma como a comunidade se relaciona consigo mesma e com sua orientação espiritual. O texto também usa imagens que evocam segurança e estabilidade. Sofonias descreve esse grupo como vivendo sem medo, em um estado de tranquilidade e confiança. Essas imagens contrastam diretamente com as descrições anteriores de instabilidade, angústia e transformação. Esse contraste cria uma progressão narrativa que se move de um estado de tensão para um estado de equilíbrio. Sofonias também utiliza imagens associadas à vida pastoral, incluindo referências a pastoreio e descanso. Essas imagens eram familiares ao público original e simbolizavam cuidado, provisão e continuidade. Ao usar essa linguagem, o profeta conecta o conceito do remanescente com imagens que representam estabilidade dentro do contexto cultural da época. Outro elemento importante é a descrição da conduta desse grupo. Sofonias
Afirma que eles não praticam injustiça nem usam linguagem enganosa. Essa descrição conecta comportamento interno com interação social, mostrando que a transformação não é apenas espiritual no sentido abstrato, mas também prática e visível dentro da vida comunitária. Essa conexão entre caráter interno e ação externa é uma característica importante da progressão da narrativa. O profeta também destaca que esse grupo não é definido por sua oposição a outros, mas por sua própria identidade. A ênfase está em suas características internas e em sua continuidade dentro do cenário em transformação. Essa forma de descrição cria uma distinção que é baseada em identidade e comportamento, em vez de posição geográfica ou política. Além disso, Sofonias apresenta esse desenvolvimento como parte de um processo maior que envolve reorganização e continuidade. Ele não descreve um evento isolado, mas uma transição que conecta o estado anterior com um novo estado de estabilidade. Essa progressão reflete a estrutura geral do livro, que se move da confrontação à reorganização e, finalmente, à restauração. Outro aspecto significativo é a ausência de referências a estruturas tradicionais de poder dentro dessa descrição. O foco não está em reis, oficiais ou instituições políticas, mas em características comunitárias e espirituais. Essa mudança de foco reflete uma redefinição da base sobre a qual a identidade coletiva é construída. Neste ponto da jornada, já vimos como Sofonias apresentou o contexto histórico de sua mensagem, anunciou o dia do Senhor, examinou a condição espiritual de Jerusalém, expandiu sua mensagem para as nações vizinhas, convocou o povo à reflexão e introduziu o conceito do remanescente como um grupo que emerge dentro desse cenário de transformação. Essa progressão prepara o caminho para o estágio final da narrativa. No próximo bloco veremos como o livro conclui sua mensagem com uma descrição que apresenta não apenas continuidade, mas também restauração e renovação dentro da identidade do povo. Bloco 7 de 7. A restauração final e a renovação da identidade do povo. Depois de conduzir sua mensagem através de advertências, diagnósticos e chamados à reflexão, Sofonias chega ao ponto culminante de sua narrativa. O último movimento do livro apresenta uma mudança perceptível de tom. As descrições anteriores haviam enfatizado confrontação, transformação e reorganização. Agora, o profeta começa a descrever um cenário que reflete estabilidade, continuidade e renovação dentro da identidade do povo. Essa transição não ocorre de forma abrupta, mas surge como resultado direto do processo que foi desenvolvido ao longo do livro. Sofonias começa esse estágio final com uma convocação que contrasta com o silêncio solene mencionado anteriormente. Em vez de silêncio, ele fala em expressões de alegria, canto e celebração. Essa mudança de linguagem é significativa porque reflete uma alteração na condição descrita. O silêncio anterior estava associado à expectativa e à preparação, enquanto agora a linguagem expressa uma nova realidade dentro da narrativa. O profeta descreve a remoção de condições que haviam definido o cenário anterior. Ele menciona a retirada de fatores que estavam associados à ameaça, instabilidade e confronto. Essa remoção cria espaço para a descrição de uma nova configuração dentro da comunidade. O texto apresenta essa mudança como parte de uma reorganização que altera não apenas a condição externa, mas também a experiência interna do povo. Outro elemento importante é a descrição da presença divina dentro da comunidade. Sofonias afirma que o Senhor está presente no meio do povo, não como uma força distante, mas como uma presença ativa dentro da estrutura da comunidade. Essa afirmação conecta o estágio final do livro com sua introdução, onde a presença divina também havia sido mencionada, mas dentro de um contexto diferente. Agora, essa presença é descrita em termos que refletem proximidade e continuidade. O profeta também usa imagens que evocam proteção e estabilidade. Ele descreve o povo como vivendo sem medo,
uma expressão que contrasta diretamente com as imagens anteriores de angústia e incerteza. Essa ausência de medo não é apresentada como resultado de isolamento, mas como consequência da reorganização, que foi descrita ao longo da narrativa. Sofonias também menciona a reunião daqueles que estavam dispersos. Essa reunião simboliza a restauração da integridade coletiva da comunidade. A dispersão havia sido uma característica recorrente na história de Israel e Judá, frequentemente associada a momentos de transformação política e social. Ao descrever uma reunião, o profeta apresenta uma imagem de continuidade e reconexão. Outro aspecto significativo é a descrição da remoção de vergonha e reprovação associadas a eventos anteriores. Essa remoção reflete uma mudança na forma como a comunidade é percebida, tanto internamente quanto externamente. A linguagem usada sugere uma redefinição de identidade que altera a relação entre o povo e seu ambiente. Sofonias também usa imagens que refletem reconhecimento e visibilidade entre as nações. Ele fala de um momento em que o povo é conhecido de forma diferente dentro do cenário internacional. Essa mudança conecta o estágio final do livro com sua seção intermediária, onde várias nações haviam sido mencionadas. Agora, a relação entre o povo e essas nações é apresentada dentro de um novo contexto. Outro detalhe importante é o uso de linguagem que expressa a alegria divina. Sofonias descreve Deus como se alegrando com seu povo, usando imagens que evocam celebração e contentamento. Essa descrição é única dentro da literatura profética e representa uma das imagens mais distintas do livro. Ela conecta a conclusão da narrativa com a ideia de uma relação restaurada. O profeta também enfatiza que esse estágio final não é uma interrupção da história, mas sua continuação em uma nova forma. Ele usa linguagem que reflete continuidade, mostrando que a identidade do povo não foi apagada, mas transformada. Essa transformação está ligada ao processo que foi descrito ao longo de todo o livro. Neste ponto final da narrativa, vemos a conclusão da progressão que começou com o anúncio do Dia do Senhor. Sofonias apresentou o contexto histórico, examinou a condição espiritual de Jerusalém, expandiu sua mensagem para as nações vizinhas, convocou o povo à reflexão, introduziu o conceito do remanescente e agora apresenta a restauração final como parte dessa sequência. Essa conclusão não elimina as etapas anteriores, mas as integra dentro de uma estrutura maior que conecta confrontação, transformação e renovação. O livro termina com uma imagem que reflete estabilidade e continuidade, encerrando a narrativa com uma descrição que contrasta com sua abertura solene. Ao chegar ao fim deste último bloco, a jornada através do livro de Sofonias revela uma progressão cuidadosamente estruturada. A mensagem começa com advertência e termina com restauração, conectando diferentes estágios dentro de uma única narrativa que reflete a transformação da identidade do povo ao longo do tempo. No fechamento final, vamos reunir todos esses elementos e entender como o livro de Sofonias se encaixa dentro do conjunto maior da história bíblica e o que torna sua mensagem única dentro do Antigo Testamento. A jornada pelo livro de Sofonias começou com uma voz que rompeu o silêncio de Jerusalém em um período de transição profunda. Desde o início, o profeta posicionou sua mensagem dentro de um momento histórico específico durante o reinado de Josias, quando o reino de Judá ainda existia, mas já vivia sob a sombra de forças externas que transformariam o cenário político e espiritual da região. Sofonias não falou em um vazio. Ele falou em um mundo real, com estruturas, cidades, sistemas e pessoas que estavam vivendo uma mudança irreversível. No primeiro movimento da narrativa, vimos o anúncio do Dia do Senhor como um evento que afetaria não apenas Judá, mas toda a ordem estabelecida. A linguagem utilizada foi deliberadamente abrangente,
descrevendo uma transformação que alcançaria todas as camadas da sociedade. Sofonias revelou que essa intervenção não seria limitada a líderes ou instituições, mas alcançaria o povo em sua totalidade. Esse anúncio estabeleceu o tom do livro e definiu o eixo em torno do qual toda a narrativa seria construída. Em seguida, acompanhamos a análise detalhada da condição interna de Jerusalém. O profeta expôs o funcionamento das estruturas sociais, religiosas e políticas da cidade, revelando uma desconexão entre aparência e realidade. Ele descreveu líderes, sacerdotes e cidadãos dentro de um sistema que havia perdido sua integridade original. Essa seção mostrou que o foco da mensagem não era apenas o futuro, mas o presente imediato. Depois, a narrativa se expandiu para além das fronteiras de Judá. Sofonias mencionou nações vizinhas, Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, integrando sua mensagem dentro de um cenário internacional mais amplo. Esse movimento mostrou que os eventos descritos não estavam isolados, mas faziam parte de um processo maior que envolvia todo o mundo conhecido daquela época. A inclusão dessas nações conectou a mensagem de Sofonias ao fluxo maior da história do Biedozerui, Antigo Oriente Próximo. Ao avançar, vimos o surgimento de um elemento fundamental dentro do livro: o conceito do remanescente. Sofonias apresentou a ideia de que, dentro do processo de transformação, existiria um grupo que continuaria a carregar a identidade do povo. Esse remanescente não foi definido por posição social ou poder político, mas por sua permanência dentro da continuidade histórica. Esse conceito se tornou o elo entre o presente descrito pelo profeta e o futuro que ele anunciou. Então, o tom da narrativa começou a mudar. O silêncio que havia sido anunciado como preparação deu lugar a uma nova linguagem, marcada por imagens de restauração, reunião e estabilidade. Sofonias descreveu um povo reunido novamente, vivendo sem medo, com sua identidade redefinida dentro de uma nova realidade. Ele apresentou uma comunidade restaurada não como algo desconectado do passado, mas como sua continuação transformada. Um dos momentos mais marcantes do livro é a imagem da presença divina no meio do povo, não como uma força distante, mas como uma realidade contínua. Sofonias descreveu Deus como alguém que permanece, que protege, que sustenta e que participa da história de seu povo. Essa imagem encerra o livro com uma sensação de continuidade, mostrando que a história não termina com a transformação, mas segue adiante em uma nova forma. Assim, o livro de Sofonias revela uma estrutura completa. Ele começa com o anúncio de uma mudança inevitável, examina o estado presente do povo, conecta sua mensagem ao cenário internacional, introduz o conceito do remanescente e termina com a restauração e a continuidade da identidade coletiva. Cada parte da narrativa contribui para formar um retrato completo de um momento decisivo na história bíblica. Sofonias não escreveu apenas sobre eventos isolados. Ele registrou uma transição, um momento em que estruturas antigas estavam sendo encerradas e uma nova fase estava começando. Sua mensagem atravessou séculos e permaneceu preservada dentro das Escrituras, continuando a ser lida, estudada e transmitida como parte da história maior do povo de Israel. E agora, essa jornada chegou ao fim. Se este vídeo ajudou a entender melhor o livro de Sofonias, deixe um comentário contando o que mais chamou sua atenção. Se ficou alguma dúvida sobre algum trecho, escreva também. Será uma alegria continuar essa jornada juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que também deseja conhecer profundamente as Escrituras. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários. Mesmo uma única palavra já ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas. Que esta história continue ecoando através do tempo.